Olá, seja muito bem-vindo ao Basquete News Brasil. Eu me chamo Nicolas e hoje eu tenho a honra, de começar essas entrevistas com um técnico multicampeão, um técnico que nasceu em Itapetininga, em São Paulo, e que trilhou uma carreira e trilha uma carreira ainda de muito sucesso, de muitos desafios, campeão no Flamengo, campeão no Paulistano, campeão na seleção. José Neto, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, Zé Neto. É um prazer poder estar aqui, podendo falar um pouco, sobre a minha carreira, sobre o basquete, sobre essa história que a gente tem no basquete aqui no Brasil. Neto, você é muito conhecido pelo basquete e isso é indiscutível. Só que como é que foi a sua infância? Como é que a sua infância lá no interior de São Paulo, como é que foi a sua rotina? Como é que o esporte entrou na sua vida? Primeiro foi o basquete ou então outro esporte? Como é que foi tudo isso? Eu nasci em Itapetininga, como você falou, que é o interior de São Paulo. E eu fiquei lá até meus 17 anos, quando eu saí para fazer universidade, que fui fazer educação física na USP. E assim, durante a minha infância eu fui muito ativo em várias modalidades. E porque meu pai era nadador, então ele sempre me incentivou a fazer algum tipo de atividade. Lógico, fiz natação, mas também fiz atletismo, handball. E o meu professor de educação física do colégio, eu estudava num colégio católico lá, que era o Imaculada Conceição, ele me chamou porque ele era o treinador da equipe de basquete. Ele falou, cara, você é grande e tudo. Naquela época eu era, agora já... Mas eu era grande. Ele falou, não, vem jogar comigo e tal. E eu comecei a jogar basquete lá. Então, joguei desde muito cedo. Acho que eu tinha praticamente ali uns 10, 12 anos. E aí fiquei aí... A gente é picado pelo bichinho do basquete e depois não cura mais. E como é que foi a sua infância e adolescência assim, no esporte, Porque teve o desejo, você começou no basquete. E como é que foi essa adolescência ali, a partir dos 12 anos? Como é que foi entrar nesse mundo do basquete e falar, não, eu vou para o mundo do basquete, mesmo gostando de outras coisas. Como é que foi tudo isso assim, para a sua carreira? Tudo que eu gosto de fazer intensamente, assim, sabe? E quando eu comecei a treinar basquete, eu gostei muito. E me dedicava muito, gostava de treinar, treinava bastante, treinava às vezes com 2 equipes, com adulto e com a categoria de base. Então eu me dedicava bastante, então fui tomando gosto mesmo pelo treinamento, pela disciplina, pelo rigor do treinamento. E aí fui me dedicando bastante, foi uma coisa que me acompanhou sempre, assim. E falando da época, de que você era jogador, José Neto era jogador de basquete, antes de ser treinador, como é que era essa época? Como é que foi jogar no juvenil? Como é que foi? Onde que você passou como jogador, Essa parte podia pular, porque essa é uma das coisas que eu fiz muito mediocremente, assim, não fui tão excepcional. Mas joguei categorias de base, lá em Itapetininga mesmo. A gente jogava um campeonato da federação, que era o Campeonato Paulista. Naquela época era dividido, capital e interior, então a gente sempre disputava as competições do interior e jogava no alto nível. A gente chegava a jogar as finais estaduais, porque os primeiros do interior jogavam contra os primeiros da capital. E foi bacana, porque a gente conseguiu chegar num bom nível lá, mesmo sendo uma equipe modesta, como era a nossa. E depois, quando eu fui para São Paulo, fui com 17 anos, porque eu entrei na faculdade com 17 anos. E eu falei assim, quero jogar num time então fora, para ver como é que é. E eu fui fazer um teste no Corinthians. Passei no teste, só que eu estudava na USP, que era zona oeste. E o Corinthians é na zona leste, ou seja, eu tinha que atravessar a cidade para poder treinar. Então ficou uma coisa praticamente inviável. Eu comecei e a minha faculdade era período integral. Então, para mim ficou muito complicado para eu poder treinar. Comecei a ter algumas dificuldades na universidade e meu pai falou, você tem que decidir, você faz uma coisa ou outra. Aí nessa época, sabiamente, eu decidi estudar e virar alguma coisa sem ser jogador. Neto, e quais são as suas inspirações no basquete, na vida, A gente sabe que você é muito disciplinado, muito focado. Como é que algumas pessoas podem te ajudaram nesse processo, Você pode falar algumas pra gente? Isso acho que é uma herança. Primeiro, uma herança familiar dos meus pais. Eu sou católico e meus pais me
me colocaram nessa doutrina, né? Nessa maneira da gente viver, e a gente praticar isso já exige uma certa disciplina, né? E isso veio de uma herança mesmo deles. Meu pai era muito, e minha mãe também eram muito rígidos, e eu acostumei com isso, né? Então essa é uma herança mesmo da minha família que vem até hoje. E minha primeira inspiração foi meu pai, né? A minha mãe também, uma mulher que trabalhava demais para poder sustentar a gente numa condição boa. E depois, cara, meu professor de educação física, que foi o que me deu a primeira oportunidade. E depois também, quando eu me formei, ele era diretor de uma faculdade lá no interior. Ele me chamou para ser professor lá também. Acho que foi um dos meus primeiros trabalhos depois que eu me formei. E é claro, muitos dos treinadores, né? Eu fui muito tempo assistente. Na seleção, eu fui muito tempo assistente. Esses treinadores com quem eu passei também me ensinaram muito. Eu acho que eu gosto de aprender. Eu estou sempre muito suscetível à aprendizagem. Então, muitas pessoas me influenciaram, né, de uma maneira muito positiva, assim, para que eu pudesse tomar as melhores decisões. Então, mas principalmente os meus pais. E falando um pouco ainda da sua experiência como treinador, né? Você começou no Paulistano e foi trilhando um caminho até chegar ao Flamengo, né? Que foi um ponto auge na sua carreira, assim, um dos pontos auge, né? Partilhe um pouco como é que foi essa experiência no Paulistano, no começo, né? De começar num clube que não tinha tanta experiência, não tinha tanta destaque, né? A nível de títulos, mas que você conseguiu mudar a dinâmica do clube. Isso é bastante interessante, assim. Esse foi meu primeiro trabalho com basquete no Paulistano. Eu estava no último ano da universidade e eles precisavam de um ajudante do professor da escolinha de basquete. E o meu professor, o Dante De Rose, que também é uma das referências para mim, ele me indicou para eu ser esse ajudante lá do professor, para eu ser assistente lá desse professor. E no Paulistano eu fiquei 16 anos, passei por todas as categorias, né? De base até chegar ao adulto. E o Paulistano, nessa época, era um clube social, era um clube participativo das competições, né? Não almejava, nunca tinha jogado uma competição da divisão especial. E aí depois, quando chegamos no adulto, quando eu cheguei como treinador do adulto, é que já existia um movimento, né, para que o Paulistano pudesse classificar para a primeira divisão em São Paulo, A1, e o Paulistano foi convidado para isso, e eu dirigi essa equipe e fiquei alguns anos lá até disputar o título com o Coque. Naquela época era um dos mais fortes que tinha, né, o Coque Ribeirão. A gente jogou uma final, perdendo a quinta partida, a final, e assim, foi muito interessante, porque foi pela primeira vez que a gente pôde chegar de uma forma competitiva. Naquela época precisava classificar para o campeonato nacional, que era o campeonato da CBB, e a gente conseguiu classificar pela primeira vez, né, também o Paulistano, e a gente conseguiu chegar numa quartas de final do campeonato nacional, jogando com o Uberlândia, que nesse ano tinha sido campeão. Então acho que assim, foi ali que despertou muito esse desejo e essa vontade do Paulistano de ser realmente competitivo. Eu fico feliz de hoje poder ver o Paulistano já tendo conquistado o título nacional, né, de ser uma referência do basquete brasileiro. Então eu fico feliz por ter participado desse processo. Neto, e falando também, depois do Paulistano, né, você deu aquele destaque para o clube, você também teve destaque. Uma campanha que ficou marcada assim, para todos foi no Joinville. O Joinville de Santa Catarina, que era um clube modesto também, e o Neto conseguiu uma campanha na frente de vários times, com vários investimentos, conseguiu se destacar aquele time que estava muito em baixa. Como é que foi aquele ano, como é que foi aquele projeto para você também? Isso aí foi um desafio muito grande, e foi meu primeiro NBB, né? Eu não tinha ainda dirigido nenhum NBB, depois que criaram o NBB. Esse já era o quarto, o NBB 4, e eu ainda não tinha dirigido nenhum. E o Rubem Manhano, que eu era assistente da seleção, ele já estava me preparando para talvez um futuro como treinador da seleção, depois que ele saísse. E ele falou, cara, para você assumir esse lugar, você precisa estar treinando num clube, você precisa ser treinador de um clube. E eu tive a proposta de Joinville. Joinville praticamente ia acabar, porque perdeu
tinha perdido os patrocínios principais, né? Era o Bial, o técnico, e acabou que desmontou o time. Mas eu aceitei por esse desafio, né? E acabou surpreendendo. Foi um time que surpreendeu, mesmo como você disse mesmo, com um orçamento e modesto, né? Com jogadores que não tinham tanta visibilidade. E a gente conseguiu fazer uma boa campanha e foi o que despertou o interesse aí do Flamengo para que eu pudesse vir no ano seguinte. E falando do Flamengo, né, quando a proposta chegou para você, quando você aceitou, o Flamengo vinha de um treinador argentino, Gonzalo Garcia, se eu não me engano, que estava 2 anos no Flamengo, não estava conseguindo deslanchar, era mudança de presidente, né, era a Patrícia Amorim que estava entrando. Então como é que foi a sua chegada no clube, você entender o tamanho de um clube como o Flamengo e também entender o tamanho da sua carreira, que estava se tornando, né? Eu quando eu fui para Joinville, até coincidiu com um momento importante assim da minha vida. A gente tinha decidido, minha esposa passou por problemas de saúde muito graves e a gente morava em São Paulo nessa época. E a gente decidiu ir para Joinville justamente por isso, pela qualidade de vida que a gente acreditava que poderia ter melhor lá, mais tranquilo, uma cidade mais tranquila, e para ela ia ser muito importante. Então coincidiu também com esse fator externo, né, ao esporte. E eu pensei, quando eu cheguei em Joinville, que eu ia ficar o resto da minha vida lá, porque realmente é uma cidade que eu gostei muito, que nos acolheu muito bem. E eu achei que ia ficar minha vida toda lá, até quando acabou a temporada e veio o convite do Flamengo. E aí eu falei para minha esposa, né, e falei até para os diretores, eu pretendo ser treinador, né, de basquete por mais tempo. E eu estou tendo uma oportunidade de ir para um time que almeja títulos, né? Um time grande. Se eu não aproveitar essa oportunidade, eu nunca vou saber se eu vou ter realmente essa capacidade. Pode ser que eu chegue lá e também que não seja nada disso, que eu seja um treinador para dirigir realmente times que não almejam grandes conquistas, né? Ou só mesmo que seja um time participativo, competitivo, mas não almejando grandes conquistas. Então foi um desafio, e um desafio para mim mesmo. Eu quero ir para um time assim, para eu saber se realmente eu tenho essa condição de poder ser um treinador desse nível. E aí foi quando eu saí de Joinville e vim para o Flamengo, e no Flamengo fiquei por 6 anos. E o trabalho deslanchou, né? 6 anos, o Flamengo voltou a ser campeão, voltou a brigar por títulos, né? Mas uma coisa que chamou a atenção foi em 2014, né? Aquela disputa do Mundial. O Flamengo disputou o Mundial aqui no Rio de Janeiro contra o Maccabi Tel Aviv, né, de Israel. Aquela partida, aquele campeonato, aquele título, né? Foi o título da sua carreira, foi o título que, dentre tantos títulos que você já ganhou até hoje, aquele título, ele tem um lugar especial, ou é um título que é especial, mas tem outros maiores? E também, o que você lembra de alguma história assim, que talvez você nunca contou? Uma história inédita, talvez, daquele Mundial, né, com o Flamengo? Sem dúvida nenhuma. Foi um desafio grande também ter vindo para o Flamengo. Eu lembro que quando eu cheguei, ficou muito claro para mim. Eles foram muito objetivos comigo. E eu lembro que era a Patrícia, a presidente, e ela me falou, você sabe o que você veio fazer aqui? Daí eu falei, sim, vamos fazer um trabalho. Ela falou, não é para fazer trabalho, é para ganhar. Aqui o Flamengo, sinônimo do Flamengo é ganhar. Então, desde o início eu já sabia que tinha essa identidade e essa necessidade de ser um time para ganhar títulos, né? E eu sabia desde o começo que o dia que não acontecesse isso, eu podia estar correndo o risco de sair. Então, as coisas foram muito claras para mim. E eu acredito que tem que ser assim mesmo. E pela dimensão e pelo investimento que faz o Flamengo, eu acho que não pode pensar em outra coisa a não ser realmente ganhar títulos. E esse título foi muito importante de 2014, né? Assim, já tive vários títulos e é como filho, né? É difícil você falar assim, não, esse aqui é o que eu prefiro mais. Não é assim, mas você tem um carinho, né? Um carinho diferente, talvez um pelo outro, alguma coisa a mais de um, menos do outro. E sem dúvida nenhuma esse 2014 foi um título especial da Intercontinental, porque ele veio num processo, né? Então a gente precisou, para chegar até a Intercontinental, a gente precisou ganhar o NBB para classificar para a Liga das Américas, que hoje é Champions, né? Ganhar essa competição e poder jogar o campeonato mundial, a Intercontinental. E eu lembro até que a gente já tinha classificado, né? Já tinha ganhado a Copa América, a Liga das Américas, e
E estava jogando ainda a final da Euroliga, porque naquela época jogava com o campeão da Euroliga, né? Hoje já não joga mais, hoje joga com o campeão da Champions Europa. E aí eu lembro que estava jogando a final, era Real Madrid e Maccabi. E é lógico, a gente ficou pensando, imagina um jogo Real Madrid e Flamengo, né? A dimensão que podia ser isso, 2 clubes grandes de camisa, mas acabou que ganhou o Maccabi Tel Aviv do Real Madrid na prorrogação, e aí nós jogamos a final da Intercontinental com o Maccabi Tel Aviv, e foi um jogo super especial, assim, porque eram 2 partidas, né? Depois vi a diferença para ver quem era o campeão. A primeira partida a gente praticamente surpreendeu, dominou o Maccabi, e no final teve um destaque do Pargos, né, que foi um jogador, o armador, que ele pegou a bola debaixo do braço e virou o jogo. E a gente acabou perdendo essa partida. E depois, no dia seguinte, a gente jogou novamente com eles para poder tirar essa diferença. Eu lembro que era uma diferença de 4 pontos que a gente tinha que tirar. E acabou que a gente ganhou de 93 a 77. Esse placar ainda fica forte assim na minha cabeça. E a gente conseguiu um título que foi, cara, uma consagração desse ciclo, né? Que essa sequência de NBB, Liga das Américas e Mundial. Fazia muito tempo que o Brasil não ganhava um título como esse. O último foi com o Sírio. E a gente, assim, poder voltar, colocar o Brasil nesse cenário, uma coisa que foi muito legal, e era um sonho, né? Um sonho poder ganhar um título por um time como o Flamengo, e todo mundo lembra de como foi, né? A torcida participando, o ginásio praticamente abarrotado, todo mundo invadindo depois para a comemoração. Então foi muito, claro, foi muito marcante esse título. E falando ainda do Mundial, teve alguma história ou algum momento que você lembra dessas partidas, ou o pré ou o pós desse Mundial, alguma história que você já contou, ou que seja inédita, sobre que ficou marcado para você? Assim, não tem uma coisa muito inédita, assim. Eu posso contar de como a gente se preparou. A gente, quando soube que era o Maccabi, a gente conseguiu, é uma coisa que eu faço bastante, que é estudar o adversário. E a gente conseguiu um material desse time jogando jogos recentes, né, um pouco antes da gente, que era o campeonato israelense, é uma liga que tem lá, e eles estavam jogando essa liga. A gente conseguiu um material deles jogando, e eu acho que a maneira como a gente preparou a equipe fez com que a gente estivesse realmente preparado para surpreender, porque é lógico, as apostas todas eram para o Maccabi, né, e a gente realmente conseguiu surpreender, porque a gente conseguiu. Os jogadores foram muito fiéis ao plano de jogo. O primeiro dia que a gente jogou, a gente acabou perdendo, mas realmente acho que eles tomaram um susto, eles não esperavam, porque a gente dominou praticamente o jogo todo. Então eles não esperavam que a gente pudesse ter essa vitória. E depois, quando a gente ganha dessa forma como nós ganhamos, né, com o ginásio totalmente cheio, acho que essa foi a coisa que marcou bastante. Eu lembro que a gente estava no vestiário, assim, antes de entrar na partida, e eu lembro o Marquinhos recebendo algumas cartas das filhas dele, dando força, tudo. Isso foi bacana pra caramba. Ele deixou assim a mostra, né, para que todos pudessem ver assim o carinho e a importância que tinha daquilo lá. E assim, quando foi pro aquecimento, que eu estava esperando para começar, eu olho, vejo no camarote o Zico, eu falo, cara, esse negócio é realmente importante. Sim. Ele tá aqui é realmente importante. Então, assim, eu não sentia um peso, né, por tudo isso, mas eu sentia muito mais uma motivação de assim, pô, a gente precisa ganhar isso, porque, cara, é uma glória para essa torcida, né? A torcida precisa disso. E era um momento que o futebol também não estava indo muito bem. Então foi aí que surgiu ali o orgulho da nação, né? Que eles falam que o basquete era o orgulho da nação, porque nesse momento realmente o futebol não estava muito bem, então acabou que tomou essa dimensão que foi da gente ter ganhado esse campeonato. E o time do Flamengo era tão bom, tão em evidência, né, que a NBA chamou, né, o Flamengo para pré-temporada, jogou 3 partidas da NBA e também surpreendeu, né,
surpreendeu os times da NBA que não esperavam encontrar um time da América do Sul com essa potência. E como é que foi essa preparação? Como é que foi jogar na NBA, né, como um técnico, atuar na NBA, naquelas 3 partidas e aqueles dias lá nos Estados Unidos? Foi primeiro assim, era uma coisa de um sonho, né? Se realizando, mais um, né? E foi pela primeira vez que teve um time brasileiro jogando uma pré-temporada oficial da NBA nos Estados Unidos. Então era engraçado porque a gente acompanha a NBA pelo League Pass, né, pelo aplicativo da NBA, e a gente via lá os jogos e aparecia o símbolo do Flamengo no League Pass. Falei assim, caramba, acho que é legal, a gente vê uma coisa oficial, né, e o Flamengo participando disso e a gente participando desse momento. Cara, a preparação foi realmente, a gente assim, se preparou talvez muito mais fisicamente, porque é um outro jogo, né? Porque são 4 tempos de 12, eles têm uma rotação muito grande, então é um jogo que a princípio a gente queria suportar jogar o jogo todo de uma forma competitiva, e a gente precisava melhorar muito fisicamente. E a gente deu um investimento maior, a gente fez um investimento maior para isso. E é claro, a gente deu uma sequência, era uma continuidade do trabalho, a maneira como a gente jogava, que era uma maneira muito fluida, muito coletiva, e a gente apostava muito que isso poderia também surpreender, né, essa maneira de jogar. E valeu, porque o primeiro jogo foi com o Phoenix, em Phoenix, e a gente, cara, decidiu, a partida foi decidida no último quarto, então foi muito legal. O segundo jogo foi em Orlando. Em Orlando a gente também começou o jogo muito bem, mas aí depois, a partir do terceiro quarto, eles deslancharam. E o último jogo foi em Memphis. Aí a gente já estava praticamente já sem muita energia e a gente acabou perdendo de uma diferença grande do Memphis. Mas, cara, foi uma experiência sensacional, né? Poder jogar uma partida oficial, a gente vê toda a preparação do que um jogo de NBA, e a gente viver esse momento foi uma coisa incrível. Com certeza, né? Um time brasileiro pela primeira vez jogando com a equipe da NBA, né? Aquilo ali abriu as portas para o mundo e também para os times brasileiros também irem lá, né? Neto, você marcou a época no NBB e ainda pode continuar marcando. Você é 4 vezes campeão do NBB, isso é o maior treinador do NBB, e é justamente isso que eu quero perguntar, né? Em 2020 você ganhou o prêmio de melhor treinador da história do NBB. Então, e você concorreu contra Guerrinha, contra Gustavinho, Demetrios. Como é que foi saber dessa notícia, ser considerado por votação mais de 50% o melhor treinador da história do NBB com tantos treinadores? Você que saiu lá do Paulistano, passou pelo Joinville. Como é que foi essa notícia para você e como é que foi receber esse prêmio? Esse é um daqueles carinhos de Deus, né, pra gente. Esse ano já estava fora do Flamengo, já tinha ido pro Japão, já tinha voltado, e então, assim, acho que foi um carinho de Deus para falar assim, ó, fica tranquilo aí que não desanima não, que as coisas vão correr bem e tem um reconhecimento. Isso é legal pelo reconhecimento, né? Eu acho que é muito importante para nós, pra gente que se dedica muito, como a gente se dedica, né? A gente abre mão de muita coisa, às vezes de momentos com a nossa família, tudo, com os nossos filhos, a gente perde alguns momentos dos nossos filhos, da nossa família. Por exemplo, eu não pude ir no casamento do meu irmão, porque a gente estava jogando um jogo de semifinal do NBB, eu lembro que era contra a Franca. Então eu estava em Franca, eu não pude, meu irmão casou em Brasília, eu não pude participar do casamento do meu irmão. Então são coisas assim que acontecem, que a gente abre mão realmente para se dedicar. E quando tem esse tipo de reconhecimento, é uma coisa que fortalece a gente, né? Dá um ânimo, assim, é uma ducha de ânimo realmente. E eu vejo como um carinho de Deus para que a gente possa seguir. Então foi muito legal, é legal porque foi uma votação popular também, então ser reconhecido assim dessa forma é muito gratificante. Neto, e também você trilhou um caminho na seleção brasileira como assistente, participou de da Olimpíada de 2016 aqui no Rio. Aquele time era muito cotado do Brasil para ganhar uma medalha. O ouro era muito difícil pelos Estados Unidos, mas talvez um bronze, talvez uma possível final. E tinha nomes como Varejão, Leandrinho, tudo da NBA, cascudos, né? E o que aconteceu com aquele time, né? Aquela vitória contra a Espanha, né, na última bola ali com o Marquinhos foi
pessoal, todo mundo parou e falou, olha, talvez o Brasil vai chegar mais à frente. E algumas partidas não deu liga. O que aconteceu ali? Você que estava ali na quadra, convivendo com o time, o que faltou pro Brasil ganhar ou então chegar mais longe nas Olimpíadas? Até hoje eu passo ali na frente do Parque Olímpico, me dá um frio na barriga, né? Porque a expectativa era muito grande. A gente, quando alimenta uma expectativa alta, né? É uma coisa que depois, quando você não consegue atingir essa expectativa, é dolorido demais. E essa situação foi assim. A gente estava muito motivado, com uma expectativa altíssima realmente da gente brigar por uma medalha. Por que isso? Porque a gente vinha de momentos muito bons, né? A gente foi 5º lugar na Olimpíada de 2012, né, de Londres. A gente foi 5º lugar da Olimpíada. Cara, é difícil você não imaginar que no seu país você possa brigar por alguma coisa melhor. Então a gente nivelou aquilo que a gente tinha conseguido em 2012 e a gente continuou o trabalho, né? Em 2012 o Rubem ainda estava começando, era o 2º ano do Rubem. A gente tinha jogado o Campeonato Mundial em 2010, que a gente também tinha ido muito bem. E depois jogou o Mundial 2014, antes da Olimpíada, e que também foi muito bem. Então, eu acho que assim, a gente alimentou a expectativa não só por acreditar, mas realmente por fatos, né? De como a gente estava jogando, de como a equipe estava se comportando. E é difícil, cara. O mundo do basquete, se a gente olhar o cenário internacional, de nível mundial, você vai falar aí, eu posso falar para você 10 equipes, assim, sem medo de errar, que brigam por medalhas. Né, em qualquer competição de alto nível. E o Brasil estava nesse momento, né, brigando por isso. Mas acabou que aquele jogo da Argentina pesou demais para a gente, né, foi o que praticamente tirou a nossa possibilidade de brigar pela medalha. E de uma forma muito dura, né? Uma forma muito dura, porque a gente praticamente ganhou o jogo todo e no final com uma bola de 3 do Nocioni que levou para a prorrogação e depois para a segunda prorrogação e a gente acabou perdendo e aí tirou a nossa chance de poder brigar pela medalha. Triste por ser aqui, pelo ambiente ser tudo muito favorável, né? A gente tá bem preparado, mas realmente o basquete tem isso, né? A gente vê vários de resultados assim que muitos são cotados para chegar em determinado ponto e acabam não chegando porque é muito competitivo mesmo. Neto, a sua carreira ela sempre foi pautada em desafios. A sua ida para o Flamengo, que estava em um momento de reconstrução, no Joinville antes, né, com um clube um investimento menor, a seleção brasileira, que era um período que se esperava muito, a sua ida também para a África, né, para Angola, e também para a seleção feminina, que estava numa reconstrução. A sua vida, assim, no basquete, sempre foi dessa forma? Você nunca pegou, talvez, um trabalho que já estava consolidado. O que te motiva a, de fato, pegar um trabalho dessa forma e tentar guiar, né, para o sucesso? É aquilo que eu te falei no início, assim, acho que é muito da maneira como eu vivo. A minha vida também não foi nada muito simples, assim, muito fácil, né? E meus pais sempre foram muito rígidos para que a gente conseguisse atingir o nosso melhor. Eles faziam o máximo deles e isso inspirava a gente também. Eu via o quanto meu pai e minha mãe trabalhavam. Minha mãe trabalhava 3 períodos, manhã, à tarde e à noite, ela era professora, para poder dar uma condição para a gente, estudar numa escola boa, para a gente poder ter um futuro melhor. Então, acho que tudo isso foi criando na gente também, né, em mim, na minha família, essa possibilidade da gente crescer, da gente poder brigar por coisas talvez que muitos desistiriam, né? Então, acho que eu fui criando essa mentalidade de... É difícil, mas também é difícil a gente não ter essa possibilidade. Então, se for para escolher qual a dificuldade que eu quero ter a dificuldade de tentar e de ser algo melhor. E uma coisa que eu sempre coloquei como propósito, né, não só chegar a ganhar títulos, mas que o título seja uma consequência do trabalho. Ou seja, eu sempre quis deixar o lugar onde eu estou melhor do que antes de eu estar. Essa era a ideia que eu sempre tive para os trabalhos que eu assumi, desde o início, né? Então, quando eu peguei lá no Paulistano também, era um time que, como eu falei, era um time praticamente social, e hoje é um time muito competitivo, um time que briga por títulos. No Joinville também. Quando eu fui para Angola, a mesma coisa. O próprio Flamengo, né? O Flamengo vinha de um momento também não muito bom. E com essa
com esse desejo, né, e essa necessidade de ser realmente um time grande. Então acho que tudo isso foi alimentando essas possibilidades. Então é o que eu digo sempre, né, e falo bastante isso nas minhas palestras, é a gente formatar a nossa mentalidade, a nossa mente, para que as possibilidades sejam maiores do que as limitações. Então é colocar muito mais, vamos dizer, combustível na possibilidade do que na limitação. Porque as duas coisas existem, né? É aquilo que você alimenta mais. Então eu procuro sempre alimentar mais as possibilidades do que as limitações. O Neto, ele conseguiu sucesso em vários lugares que ele passou e também na seleção brasileira feminina. Você conseguiu ser campeão, conseguiu o título para uma seleção que estava desacreditada, né, recentemente, numa transição, numa reconstrução, mesmo com atletas como a Camila, como a Damires, mas que ainda estava numa reconstrução. E a sua saída da seleção foi por uma opinião pessoal e uma coisa que você segue. Isso te deixou magoado? A forma como foi conduzida toda essa questão, a saída do Diego, o não cuidado com a sua imagem, talvez. Como é que você se sentiu com essa situação? Se a gente fosse resumir, seria como se fosse uma ingratidão, talvez pelos títulos, né, que teve, pelo trabalho que estava sendo construído? Assim, primeiro, se eu tivesse que tomar essa decisão mais vezes daqui para frente, eu tomaria de novo a mesma, né? Porque uma coisa que eu não negocio são os princípios, né, que eu tenho. Então, acho que quando chega num ponto onde as prioridades elas batem de uma forma que não condiz tanto com a situação, eu prefiro ficar com as minhas prioridades. E a minha prioridade realmente são os valores que eu tenho, né, os princípios que eu sempre tive, porque foi dessa forma que eu cheguei aonde eu cheguei, né? Como você disse, nada nunca foi tão fácil, nunca ninguém me deu nada, sempre foi através de conquistas, que são coisas diferentes, né? Quando você ganha e quando você conquista, são coisas diferentes. Eu acho que tudo foi muito de conquistas, né? De você trabalhar muito, batalhar bastante para que você conseguisse. E essa foi uma coisa que não me deixou magoado, me deixou triste, sim, é diferente. Mas eu não vejo por um lado da ingratidão, nada, porque foi uma opção minha eu sair, né? A confederação queria muito que eu continuasse. O presidente, o vice-presidente, que hoje é o atual presidente, né, o Marcelo, eles pediram muito para eu ficar, eles queriam muito, eles sempre me apoiaram. Eu não posso ser injusto com eles, né? Porque desde que eu entrei, eles cumpriram todas as condições que eu pedia para eles, eles colocavam. Por exemplo, e quando eu digo condições, é a condição de trabalho. Ou seja, eu sempre pedi para eles o seguinte, eu nunca pedi contrato, eu nunca pedi dinheiro. Eu sempre pedia para eles uma condição de trabalhar para que a gente conseguisse chegar num nível melhor. E eles sempre foram muito corretos comigo. Sempre assim, me valorizavam bastante. Eles eram caras que sempre me apoiaram nas decisões. Eu tinha um relacionamento muito bom com eles. Só que chegou num ponto que essa situação em si, do Diego, eu acho que foi de uma maneira que não foi muito bem gerida. Talvez nem por eles, pelo presidente e pelo vice, né? Mas eu acho que a pessoa que era mais responsável pelo basquete feminino não conseguiu gerir muito bem essa situação e acabou tomando uma dimensão desnecessária, na minha maneira de pensar, que acabou contaminando, porque existe você contagiar e existe o contaminar. E eu acho que contaminou o ambiente e aí ficou praticamente insustentável. E como eu sou muito fiel a esses princípios, como eu falei para você, não tinha nem ambiente mais para eu poder continuar também. Não existia mais essa possibilidade de continuar, por mais que a gente estivesse fazendo coisas boas. Então acho que foi triste, acho que a palavra é triste, porque acho que a gente poderia chegar muito longe, até porque recentemente, né, um dos últimos jogos que a gente jogou, por exemplo, foi com a Austrália. Depois a gente viu a Austrália ganhando a medalha de bronze da Olimpíada e a gente tendo perdido praticamente no último minuto para a Austrália. Então assim, a gente estava jogando nesse nível de brigar por medalhas de nível altíssimo, né? Então o trabalho ele foi um trabalho bom. Só que chega num ponto que coisas externas, né, acabaram interferindo e aí a gente tem que tomar decisões. E eu acho que eu tomei a decisão que talvez me
fosse mais coerente com os meus princípios. Após a sua saída, Neto, ficou aquele questionamento, né? Como é que seria? Mas eu queria saber como é que foi com as meninas, né? Com as jogadoras de basquete da seleção. Elas te procuraram ou para falar bem ou para falar mal, mas alguma te procurou para, sei lá, para tentar entender a sua decisão, ou não teve nenhuma procura? Como é que foi o pós, né? Pouquíssimas. Mas acho que essas poucas que falaram comigo, que sentiram por não ter continuado o trabalho, não só eu continuado, né, mas continuado o trabalho, que o Diego fazia parte disso também, e toda a nossa comissão, porque acabou saindo todo mundo. A gente valeu a pena, assim, sabe? Por receber essas mensagens, por receber esses telefonemas dessas pessoas, é o que eu valorizo mais. Então eu prefiro valorizar as poucas que me chamaram do que as muitas que desprezaram. Sim. Então acho que é isso que alimenta, né? Como eu falo para você das possibilidades e limitações, é aquilo que você alimenta. Então alimentei bastante esse reconhecimento, essa gratidão dessas poucas que entraram em contato. Neto, e falando da sua carreira agora, mais recente, né? Você também treinou um clube na Angola. Ficou 4 anos lá na África, lá na Angola. E como é que você, quando você chegou lá, como é que você viu o basquete de lá? Como é que você analisa o basquete quando você chegou e quando você saiu? O que você pode falar sobre o basquete africano hoje? Foi uma outra surpresa, né, que acho que eu causei em muita gente, de eu ir para a África. Mas eu fui justamente porque a NBA estava criando uma liga naquele ano, né, para cuidar, era um produto da NBA, o campeonato, a Liga Africana, era um produto da NBA. Então acho que isso também me chamou a atenção, porque tinha uma ligação com a NBA, que é um sonho, claro, um desejo de todos que trabalham com basquete, é poder estar aí numa NBA, uma WNBA. E a gente conseguiu fazer coisas importantes, né? E Angola, na África, é um país considerado um país do basquete. É considerado um país que tem uma identidade com o basquete, por ser o país com mais títulos africanos, tem 11 títulos africanos. Então, eu fui para um país onde respira basquete, onde eles valorizam muito. E realmente é surpreendente a maneira como eles cuidam do basquete, como eles gostam. E a gente teve, assim, nós tivemos bons resultados, a gente, tanto da Liga Africana quanto do Campeonato Nacional. E eu acho que isso aí valeu muito a pena de ter ido para lá. Foram 4 anos de muito aprendizado, de muitos títulos, de muitas amizades que se formaram. E eu acredito muito que essa liga está crescendo, e eu acredito muito que o continente africano tem muito ainda para dar para o basquete. Eu tenho dúvida que ainda vão ter equipes africanas que vão chegar realmente a brigar por títulos de alto nível de competições mundiais. E isso é muito importante, né? Na NBA tem muitos jogadores que têm raízes africanas, né? O Siakam, o Embiid, o Adebayo. E isso que eu queria te perguntar, esse olhar que você teve nesses 4 anos, você consegue destacar algum nome, tanto no feminino como no masculino, que daqui a alguns anos pode, de fato, alcançar o topo, né? Ou chegar na NBA, ou vir para o Brasil, ou ir para uma Europa? Você consegue falar algum nome para a gente desse tempo? Cara, tem muitos, porque eles fazem uma coisa muito interessante lá. Como era um produto da NBA, todas as equipes que jogavam a BAL, né, que é a Basketball African League, todos os times, eles precisavam recrutar um jogador da academia da NBA da África. Então tinha um jogador que fazia parte da academia da NBA da África que a gente tinha que colocar no time. Era o 13º jogador que eles permitiam. Cara, e era impressionante, assim, a qualidade desses jogadores. Tem alguns que jogaram, né? Alguns que estavam com a gente, alguns que jogaram também lá em outras equipes, mas que fizeram parte dessa competição, que hoje estão jogando em Duke, estão jogando em universidades de alto nível, e tenho certeza que vão poder chegar à NBA. Então é difícil falar, né, um nome assim, mas teve um jogador que é o Thierry Darlan, que foi um dos jogadores que a gente recrutou acho que foi na segunda competição, no segundo ano da BAL.
que a gente acabou recrutando, e esse jogador, para mim, é um jogador da República Centro-Africana, e ele é um jogador, para mim, que vai chegar num nível muito alto assim, no basquete masculino. A gente falou dos desafios, né, na vida do Neto, e vários jogadores passaram pelo seu time, pelos seus times. Eu queria que você montasse um quinteto ideal do treinador José Neto. Você consegue fazer mesclando, pode mesclar Flamengo, mesclar Luanda, você consegue montar o quinteto pra gente, tanto no masculino como o feminino foi só a seleção, mas no masculino você consegue fazer isso pra gente? É muito difícil, né? Eu acho que eu tive eu fui abençoado de poder dirigir jogadores de altíssimo nível, jogadores que jogam NBA, jogadores que já tiveram passagem por NBA, Euroliga e tudo mais. Então é difícil, né, falar desses jogadores, mas citar alguns nomes que são destaque, né? Por exemplo, categoria de base eu dirigi o Lucas Bebê, que jogou muitos anos no Toronto. Também tive a possibilidade de dirigir no Flamengo jogadores como Nicolas Laprovitola, que hoje é o armador do Barcelona, apesar de estar lesionado agora, mas muitos anos jogou ali. Jogadores, cara, de altíssimo nível, Marquinhos, Herman, aquele ano lá foi incrível, né? Meince, jogadores muito, muito bons mesmo, né? Que eu tive essa possibilidade de estar. Olivinha, né? Que é um símbolo aí do rubro-negro. Muitos jogadores, né? Tive Varejão, Caio Torres, que também foi um jogador importantíssimo. E em Angola tive Carlos Moraes, que jogou no Toronto Raptors, e para mim é um jogador de altíssimo nível, um cara que eu gosto demais dele, de todas as maneiras. Mas foram muitos, né? E um que eu gosto de destacar, porque ele trabalhou comigo desde que ele não era nada, ou seja, tinha 8 anos de idade até 18 anos, e hoje é uma lenda, que é o Marcelinho Huertas. O Marcelinho Huertas, quando eu estava no Paulistano, eu comecei na escolinha, como eu te falei, o Marcelinho Huertas estava nesse trabalho com a escolinha, e depois nós trabalhamos junto até ele ter 18 anos, quando ele foi para a Espanha, para o Juventud Badalona. E dali ele ficou em Espanha, depois NBA, né, que ele jogou no Lakers, e agora joga no Tenerife, é um símbolo lá do Campeonato Espanhol. E eu tive esse privilégio de poder, durante todo esse tempo aí de formação, estar trabalhando com o Huertas. Eu acho que são jogadores, e peço desculpa que alguns aqui me escapam, né? Mas que eu sou muito grato, porque acho que tudo que aconteceu na minha carreira, eles fizeram parte disso e permitiram também que eu pudesse desfrutar desses momentos de glória. Neto, para encerrar, a gente está chegando no final da entrevista, eu queria que você falasse sobre essa seleção brasileira, né? Agora tem o Matias, né? Que é um nome muito forte, filho do Chilton, tem o Natan Mariano, tem o Reinan, que são garotos que estão começando a pegar esse protagonismo, e também que falasse um pouco dos treinadores brasileiros, né? O Splitter, o Galvani. O que é que você vê dessa geração de jogadores como o Matias e dessa geração de treinadores como o Splitter? Cara, do Matias é até legal de eu falar, porque o Matias praticamente cresceu, ele tem a mesma idade do meu filho, eles cresceram juntos, são amigos até hoje, porque o Chilton esteve comigo, né, em Joinville, quando eu fui para jogar em Joinville, e depois quando vim para o Flamengo, que ele ficou um período aqui no Flamengo comigo, então a gente conviveu e criou uma amizade muito grande. E o Matias era amicíssimo do meu filho, como é até hoje. Então eu vi o Matias crescer, e é muito legal poder ver o Matias onde ele está hoje, né? Bacana demais. Mas outros jogadores também que você destacou, também vejo isso, além do Gui Santos, né? Que foi um dos jogadores que é a referência lá da NBA, jogando hoje no Golden State com um certo um tempo de jogo, né? Podendo também ser reconhecido pelos outros jogadores. Eu acho que tem muito talento o Brasil, né? E eu acho que isso fica realmente a responsabilidade, é o que eu falo, dos treinadores, né? De poder fazer esses talentos realmente vingarem, vamos dizer assim. São sementes que a gente precisa cuidar, como qualquer semente, né? Para que ele possa dar fruto, você precisa cuidar para que ele realmente dê fruto. Então, acho que vai muito da responsabilidade dos treinadores. E eu gosto de falar isso nos cursos que eu dou e das clínicas que eu dou para treinadores, exatamente isso. A nossa responsabilidade
não é só ganhar, nossa responsabilidade é fazer com que o jogador fique cada vez melhor, porque eles precisam da gente para que eles possam melhorar. Eu acho que essa tem que ser a nossa contribuição como treinador. E é legal a gente ver hoje, né, treinadores jovens também, o Thiago fazendo um excelente trabalho lá em Paris, e eu tive a oportunidade de estar com o Thiago ele como jogador, quando eu estava com a seleção, e depois como treinador, porque eu tive a possibilidade de estar no staff do Brooklyn Nets, numa Summer League, onde o Thiago estava. Então eu trabalhei com ele como treinador já. E ali eu falei, até dei uma entrevista logo depois, falando que para mim surpreendeu muito o talento do Thiago como treinador. Então ele aproveitou muito do conhecimento que ele teve como jogador e coloca isso em prática como treinador, e a gente vê o sucesso que ele está tendo no Paris, na Euroliga. E, cara, eu vejo, por exemplo, o Bruno Saviani também, que é um treinador que eu gosto bastante dele e está tendo muito sucesso. Eu acredito que é o time que vai subir agora para a CB, para a primeira divisão da Espanha. Então eu vejo que é legal, cara, a gente vê treinadores assim, brasileiros, com o Galvani, que... o do Galvani também a história é bacana, porque o Galvani foi meu assistente, eu que chamei ele para trabalhar comigo em Joinville. Eu estava em Joinville e ele estava ali, tinha acabado de parar de jogar e estava dirigindo algumas categorias de base, e eu chamei ele para ser meu assistente em Joinville. E dali ele cresceu, muito mérito dele também, mas acho que fico feliz por ter dado essa primeira oportunidade para ele. Assim como outros que eu vejo hoje dirigindo a NBB, que tive a possibilidade de trabalhar, treinadores do feminino também, que tive a possibilidade de estar trabalhando com eles e ver eles tendo êxito, como por exemplo o Camargo, né, que é o atual bicampeão da LBF, campeão sul-americano, e ele também trabalhou com a gente e segue, né, muito da maneira como a gente joga. Então é legal a gente ver esses treinadores crescendo, né, e a gente podendo ter contribuído de alguma forma. Foi isso, um prazer entrevistar o José Neto, esse convite, né, ele aceitar esse convite, foi muito importante essa entrevista, né, porque para falar um pouco do basquete nacional, falar um pouco de NBB, de NBA, de seleção, e José Neto, eu queria que você deixasse um recado assim para quem gosta de basquete, para quem acompanha basquete nacional, acompanha a seleção brasileira, o que esperar dessa seleção brasileira, o que esperar do basquete nacional nesses próximos anos? Não, acho que tem, como eu falei, tem muito talento, acho que tem um trabalho para ser feito, e eu acho que tem muita possibilidade de poder vir. Eu sou um eterno otimista, né? Eu sempre acho, e sempre quando me perguntam, eu acho que o basquete brasileiro pode estar atingindo o topo no masculino e no feminino. Eu acredito demais nisso, acredito muito. Até porque também já trabalhei com isso. Não é uma questão só de otimismo, é uma questão de realmente ter essa possibilidade. Então esse é o desejo que eu tenho, né? E sei que está se fazendo um bom trabalho para que isso possa acontecer. E é o que eu desejo, que o basquete brasileiro cresça a cada dia. É importante demais como brasileiro e do basquete poder ter esse tipo de oportunidade, né? De falar sobre o basquete brasileiro. E desejo demais que possa cada vez mais o Brasil chegar no alto nível, né? E uma mensagem assim que eu deixo para todos, né, que estão ouvindo e que querem também trabalhar, acreditar nas possibilidades, né? E fazer o máximo que você pode, né? Porque às vezes só querer não é poder, né? Você precisa fazer alguma coisa para que você consiga estar preparado para quando a oportunidade aparecer, você realmente aproveitar essa oportunidade. Isso foi o que aconteceu comigo e quero deixar isso como um exemplo, né, uma referência. Nada veio muito fácil, a gente sempre tive que trabalhar muito, mas sempre estar preparado, né, fazer o máximo que você pode para que você consiga atingir seus objetivos. É isso, né? Fique ligado nas redes sociais do Basquete News Brasil, que a gente vai soltar alguns cortes, vai soltar a entrevista completa no YouTube. É isso, muito obrigado, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.